O que você costuma fazer para aliviar e solucionar as suas dores? Eu já fiz pilates, mas não resolveu assim. Aí eu já fiz quiropraxia, que também não resolveu. E agora eu meio que desisti, assim. Não tô fazendo nada específico pra coluna, não. Tô convivendo com a dor. E quanto você acha que valeria as sessões, em média, dentro de um acompanhamento? Com base nessa percepção que o serviço seria de qualidade. Ah, entendi. Se resolver o problema, aí pode jogar bem mais alto, né? Sei lá, acho que uns 500. Estou aqui no Parque Vaca Brava, em Goiânia, e hoje vamos ver o que as pessoas pensam a respeito dos serviços de fisioterapia para dor de coluna. E aí, será que a fisioterapia é bem vista pela sociedade? Bora conferir. Josane, você tem ou já teve dor na coluna? Sim. Sim, várias vezes. Eu tenho há bastante tempo escoliose. Sofro há bastante tempo aí. Sim. Bem, tipo a queimadurinha bem no início da coluna, já senti sim. Já cheguei a ficar travada, sabia? Foi porque eu tive um desgaste na lombar, nesse primeiro disco. E aí o médico falou que não tinha como fazer cirurgia nem nada. Era só fisioterapia e não fazer exercício de alto impacto. O que você costuma fazer para aliviar e solucionar as suas dores? Eu já fiz pilates, mas não resolveu assim. Aí eu já fiz quiropraxia, que também não resolveu. E agora eu meio que desisti, assim. Não tô fazendo nada específico pra coluna, não. Tá? Tô convivendo com a dor. Procurei uma quiropraxia. Eu tento me alongar, tento buscar profissionais e fazer o exercício de maneira correta. Eu só tomei injeção, aí passou. Foi só uma vez? Uns 3 vezes. Eu procurei ortopedista, né? Você sabia que ao sentir dor na coluna, você não precisa fazer exame de imagem e você pode ir direto em um fisioterapeuta e na maioria das vezes você nem precisa de medicamento para solucionar a sua dor? Não, eu não sabia. Sabia que eu não sabia dessa? Não sabia? Tu sabia que eu não sabia? Eu não sabia dessa. É verdade? Sim. Eu sempre procurava ortopedista, né? Já fiz vários raios-x, eu não sabia, não. Não sabia? Não sabia. Tô sabendo agora. Sim, eu já sabia, eu trabalho no meio da saúde, então eu já sabia que eu deveria procurar um fisioterapeuta. O que a senhora acha que um fisioterapeuta faz para uma pessoa que tem dor na coluna? Não sei como é que faz. Ele vai chegar lá, vai usar as mãos e tal, esse negócio assim? Também, pode ser também. Veio à minha cabeça, a primeira coisa, sei lá, um fortalecimento corporal, um corpo funcional. O que os fisioterapeutas costumam fazer por causa da sua queixa de dor na coluna? Normalmente fazem uma anamnese, coisa rápida, e já vão me massageando onde eu preciso. Eu faço liberação, faço tape, então eu já estou habituada com isso. Então a dor fica bem localizada aqui e aqui. Então ajudou a diminuir bastante, porque aí relaxa, e ajudou a diminuir bastante as crises de dor. Mas eu parei já tem 1 ano e meio, mais ou menos, e aí as dores voltaram, porque aí começa a ficar muito tenso. Com que frequência você realizava consultas? 1 vez por semana pelo menos, às vezes eu ia 2. No começo eu ia 2 às vezes. Quanto tempo você fez esse acompanhamento? Acho que uns 3 anos. 3 anos indo 1 vez por semana? No começo eu ia às vezes 2, e depois eu poderia até ir de 15 dias. Entendi. Aí era uma manutenção. Entendi. Quando eu fazia quiropraxia, eu fazia 2 vezes por semana, por várias semanas não foi suficiente, né? Então, pra mim era um trabalho de mais de ano, assim, contínuo, né? Acompanhando. Você sabia que tratamento com técnicas manuais geram somente efeito de curto prazo? Não, então deve ser por isso que eu tô sentindo falta. E se eu te falar que esses tratamentos não são apoiados pela ciência, você sabia disso? Não. Você sabia que um fisioterapeuta consegue ensinar uma pessoa a cuidar da própria coluna para que ela não dependa de outros profissionais, para que ela consiga estar cuidando da sua coluna e ser uma pessoa independente? Tô gostando desse assunto. Tô gostando. Como é que faz esse negócio? A senhora aí? sabia sobre isso? Não sabia. Eu preciso saber. Um bom fisioterapeuta, ele deve fazer a triagem de tudo que a pessoa faz no seu dia a dia, das atividades dela, dos comportamentos dela, porque geralmente dor na coluna tem relação com esses aspectos. E a partir da identificação desses aspectos, o fisioterapeuta consegue ensinar o paciente técnicas de autotratamento para o paciente fazer na sua coluna e obter o alívio junto as melhorias dos aspectos que a pessoa precisa melhorar no seu dia a dia. A senhora sabia disso? Não sabia. Já foi te ensinado sobre os comportamentos que você precisa melhorar no seu dia a dia para que você consiga se prevenir de futuros episódios de dor? Nossa, eu não tô lembrando. Ah, sim.
É porque eu também faço tratamento com a psicóloga, então a psicóloga também me ensina algumas coisas, mas é muita coisa, né? O fisioterapeuta em si, ele te ensinou quais são os comportamentos que você precisa melhorar no seu dia a dia e te passou todo um planejamento para você conseguir melhorar? Já. Por exemplo, a postura na hora de usar celular, algumas coisas assim também. E se eu te falar que existe esse tipo de acompanhamento e as pessoas não precisam de um volume grande de atendimentos? Que na maioria das vezes um paciente ele vai precisar ali de 4, 6, no máximo 7 atendimentos. Você sabia disso? Não. Pra mim realmente tinha que ser um trabalho mais de longo prazo, assim. É competência do fisioterapeuta ensinar os pacientes sobre o que eles precisam melhorar no dia a dia. Você sabia disso? Não. Pra mim era mais ali no consultório e pronto. De receber técnicas? Isso. Uhum. As evidências não apoiam abordagens dessa forma. O profissional deve ensinar o paciente a se cuidar para que ele seja independente, para que ele aprenda a cuidar da sua própria coluna e evite custos excessivos com saúde no longo prazo. Não, muito legal. Eu acho que é muito mais eficiente, assim, né? Porque é o que você tinha perguntado, se tem alguma causa, por exemplo, eu trabalho de home office. Então eu fico 8, 10, 11 horas por dia só sentado, né? Acho que isso também deve afetar e acho que entra no que você falou, né? De mudar o dia a dia, né? Isso. Esse é um comportamento que a gente geralmente muda no paciente, que fica sentado muito tempo, que é colocar pausas para ele se levantar. Isso é competência de um fisioterapeuta te mostrar tudo que você precisa melhorar. Mas, comumente, as pessoas têm a percepção que você tem que é só de ficar recebendo técnicas. E as evidências não apoiam esse tipo de tratamento. Elas pedem para que os tratamentos sejam ativos e comportamentais. E o fisioterapeuta sabe isso. Você sabia que um fisioterapeuta faz isso? Não, eu não sabia não. E quanto você acha que valeria, assim, as sessões, em média, dentro de um acompanhamento? Com base nessa percepção que o serviço seria de qualidade. Entendi. Se resolver o problema, pode jogar bem mais alto, né? Sei lá, acho que uns R$500 e fazer um acompanhamento, uns 200 e pouco, até R$300 ali, acho que seria um bom valor. Se eu soubesse que teria resultado, eu com certeza faria. Já passei pela fisioterapia do meu plano de saúde, foi até para tratar essa dor no braço que eu tive com a queda, acho que eu fiz umas 10 sessões e não adiantava. Era somente aqueles exercícios mesmo, aqueles choquinhos, e não adiantava nada. E qual a sua percepção sobre esse tipo de serviço do plano de saúde? Eu acho precário. Mal executado, muito mal executado pelos fisioterapeutas. Em compensação, quando eu fazia com fisioterapeuta particular, uma sessão, 3 sessões sararam a dor no meu braço. E todas as vezes que eu tenho uma dor na lombar, eu faço 1 ou 2 sara. E se eu te falar que a ciência não recomenda tratamentos passivos e ela pede para que os profissionais ensinem estratégias ativas para os pacientes serem mais independentes? Você sabia dessa informação? Não, isso não. Todo fisioterapeuta deve ensinar o paciente o que ele precisa fazer em relação às atividades, os comportamentos do dia a dia dele, para que ele não precise ficar voltando tanto. O fisioterapeuta ele precisa dar autonomia para os pacientes. Quando o tratamento ele é predominantemente passivo, o paciente fica preso ao profissional e isso gera muito custo com saúde. Algum fisioterapeuta já te explicou sobre os comportamentos que você precisa melhorar dentro do seu dia a dia para que você consiga se prevenir? Não exatamente. Você sabia que existem estratégias de autotratamento que você mesmo pode executar? Não. Eu faço como um paliativo. Esse desgaste nesse disco, e aí ele me passou as orientações do que eu poderia e do que eu não poderia fazer. Ele recomendou não fazer exercícios de alto impacto, né? Algum fisioterapeuta já te ensinou a melhorar o seu sono, já te falou sobre gerenciamento de estresse? Fisioterapeuta já te ensinou algo nesse sentido? Acho que não. Te ensinaram somente técnicas, né? Sim. Não teve ali direcionamentos comportamentais do seu dia a dia? Não me recordo desse momento. E você sabia que é da competência do fisioterapeuta ensinar a pessoa sobre os comportamentos diários dela para que ela se previna de futuros episódios de dor? Não sabia. Tô sabendo agora também. Percebe o quanto as pessoas carecem de tratamentos ativos e comportamentais, de tratamentos baseados em evidências? Na moderna neurociência, a maioria das pessoas não tem a mínima consciência sobre o que nós fazemos, não é claro para os pacientes.
muitos acreditam ser algo paliativo, e isso acontece devido à alta dependência terapêutica que os tratamentos passivos geram. E a maioria dos pacientes estão dispostos a investirem em tratamentos que geram resultado duradouro e independência terapêutica, seja qual for o valor, mas isso só é possível com abordagens baseadas em evidências. E essa é a sua oportunidade de se destacar como profissional na área da coluna vertebral, porque poucos fisioterapeutas proporcionam tratamentos multimodais e multidimensionais baseados em evidências. E eu quero que você seja o próximo, eu quero a sua ajuda para mudar essa realidade. Eu quero que você, fisioterapeuta, seja percebido como o profissional de porta de entrada e que essa percepção fique clara entre as pessoas, que elas não tenham mais dúvidas sobre ter ou não que realizar exames de imagem antes de se consultar com você. Eu quero que elas te procurem diretamente. E para mudar essa cultura, para que você seja valorizado e para que a nossa classe cresça e as pessoas parem de gastar com tratamentos não eficazes ou não baseados em evidências, é necessário que você mude e mude o seu posicionamento. É necessário que você permita desconstruir o seu raciocínio clínico e abra mão do modelo biomédico cinésio patológico. Você é o único responsável por mudar essa realidade e proporcionar tratamentos baseados em evidências, tratamentos ativos e comportamentais. Isso é o que vai valorizar a nossa classe e a percepção das pessoas sobre o tratamento fisioterapêutico, e por esse motivo eu quero te convidar para participar da Semana da Neurociência no Raciocínio Clínico da Dor Lombar. O link para você se cadastrar e garantir a sua participação está aqui na descrição. Tamo junto, físio!